Oi, meus alunos, aqui é a professora Caroline e eu estou aqui em Cidadania com vocês. Vamos lá? Nosso próximo assunto, que vai dar início à nossa segunda unidade, é a filosofia da existência. E eu preciso que vocês, nesse assunto, que vocês peguem um caderno de vocês, papel, caneta, lápis, corretivo, grafite, tudo que vocês utilizam para fazer as suas anotações. Bora lá! A filosofia da existência, esse tema está no capítulo 2 de vocês, do livro de vocês, é Cidadania, Moral e Ética, do 9º ano. Então, vocês vão acompanhar comigo essas aulas, essas videoaulas que eu vou passar para vocês, com alguns acréscimos de conhecimento, de conteúdo, e junto com as anotações que vocês têm aí no livro de vocês. E com as atividades que eu vou passar para vocês. Então vai ser bastante legal, vai ser bastante rico essa unidade, tá bom? Bora lá! E a filosofia da existência. Muita gente, e até vocês podem se perguntar por que a filosofia da existência é um tema que está sendo trabalhado na disciplina de cidadania, moral e ética. Mas a gente precisa entender que a filosofia pode parecer algo obsoleto na atualidade, algo que bastante antigo, realmente que não tem aplicabilidade na nossa atualidade. Mas eu espero que com as aulas de filosofia vocês não tenham tido esse tipo de questionamento e agora com esse conteúdo nessa unidade muito menos. Mas vamos entender o porquê essas dúvidas, né? A filosofia pode parecer algo obsoleto na nossa atualidade. Raramente essa disciplina sobrevive às reformas dos cursos e currículos das graduações e com certa indiferença consta nos currículos escolares de ensino médio. Eu não falei para vocês que o nosso colégio, o colégio que vocês estudam, ele é um colégio bastante privilegiado, porque a disciplina de filosofia, você já tem essa disciplina de filosofia desde o Fundamental 2, enquanto na maioria dos colégios, filosofia é uma disciplina apenas obrigatória a partir do ensino médio. Veja só, muitas pessoas não sabem o que é filosofia até que chegam ao ensino médio. Muitas pessoas não sabem por que é importante estudar filosofia. E até no ensino médio ainda sai com esse questionamento. No entanto, a filosofia serve para tudo, minha gente. Ela está presente em todas as decisões que tomamos, nas estratégias de ações. Ela torna-se onipresente. Trouxe aqui uma frase para vocês, para que a gente possa perceber essa presença da filosofia em nossos questionamentos, em nosso cotidiano. A filosofia, portanto, não é tão somente uma interpretação do que já foi vivido e do que está se objetivando, mas também é a interpretação do que está por vir e do que está para chegar. Então, a filosofia está presente na nossa vida, no nosso cotidiano e naquilo que nós desejamos realizar. A filosofia e sua crise. Essa temática a gente vai tratar bastante sobre as crises, sobre como a filosofia se comporta a partir dessa crise e como nós, enquanto sociedade, também nos comportamos a partir dessas crises. É um tema bastante pertinente para o que estamos vivendo, não é não? Hoje, iremos compreender a importância das chamadas crises no pensamento filosófico e na própria existência do crescimento da sabedoria. A palavra crise tem hoje vários sentidos. Entre eles, o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável, por exemplo, crise de asma, crise psicótica, ou da ruptura do equilíbrio, por exemplo, a crise nervosa, ou do estado de dúvidas e incertezas, a crise moral, o de tensão ou conflito, crise política, o de complicação, crise diplomática, o de agravamento de uma situação, crise dramática, e o de perturbação de uma ordem, crise social. Então, só aqui, nesse parágrafo, a gente compreendeu
quantos significados de crise a gente aplica nas frases, a gente ouve no cotidiano, a gente lê nas revistas, lê nas notícias e a gente não compreende um pouco bem de onde veio essa palavra crise e o que essa crise faz em nós, o que a crise faz na sociedade, essa modificação, essa quebra de estrutura. A palavra, nos seus vários usos, guarda ainda que de maneira suave uma ambivalência, que na sua origem é bem mais forte. Vamos perceber. O termo é originado do verbo crino, que no sentido tem de separar, triar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Assim, crises, enquanto ato de separar, distinguir, interpretar, é inerente, está anexada, junta a toda atividade humana, racional, e caracteriza a ação da própria razão na sua capacidade crítica. Quando a gente está num processo de adquirir conhecimento de determinados tipos de assunto, a gente separa, julga, escolhe, decide, distingue. Então, esse sentido de crise está inerente a essa atividade racional. Vocês nunca pararam para pensar nisso, não é? Até porque eu também nunca parei para procurar o significado de crise. Estamos aprendendo juntos, bora lá. Assim, em todo pensamento, cada formulação racional inaugura uma atividade crítica. Algo que eu não sabia e agora eu sei. Algo que eu não sabia e agora eu sei. Então a gente separa, vai distinguindo, vai separando, vai formulando essa atividade racional e formulando uma atividade crítica que se estabelece nela mesma. Uma crise. Pensar é separar, julgar e interpretar. Em sua origem, a palavra também traz uma ambivalência daquela situação limite de julgamento, em que representa uma oportunidade, mas também certo risco, pois na atividade humana não encontramos certezas absolutas em nosso julgamento. Quando estamos em crise, estamos nessa ambivalência de encontrar oportunidades, mas também está nesse certo receio. Antes de ser uma atividade de pensamento, a crise enquanto separação, delimitação, encontra-se ela mesma nas coisas. E a gente se assusta quando escuta essa palavra, crise. Mas, por exemplo, pensemos em nosso nascimento. Não é mesmo uma crise essa separação? A crise é um impulso que constrói a existência humana e a reflexão filosófica. Quantas coisas em nossa história humana, não apenas a sua ou a minha, a história da humanidade foi construída a partir de um momento de crise. E depois esse momento de crise foi vencido porque ele existiu. Se não tivesse existido, talvez muitas vezes possa ser que não tivesse existido. Por exemplo, a filosofia e determinados outros tipos de acontecimentos na nossa história da humanidade não existiria sem um momento de crise, sem um momento de separação, sem um momento de delimitação. Então, assim, essa reflexão hoje filosófica, essa reflexão hoje sobre a existência humana, sobre a crise, é uma pequena introdução sobre o nosso assunto dessa unidade. Eu espero que vocês tenham aprendido e, para auxiliar a vocês, acompanhem o nosso segundo capítulo do nosso livro e fiquem em casa, tá bom? Aguardem a atividade que eu vou passar para vocês, mas de antemão as atividades serão primeiramente as atividades do livro. E quando essas atividades do livro elas se encerrarem, desse capítulo, eu vou começar a passar fichas para vocês, tá bom? Vamos lá. Até a próxima aula.